Nós vamos estar agora, louvado seja Deus, lendo a palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13 e versículo 36. A explicação da parábola do joio. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Uma nova história Deus tem para nós. Diz assim a palavra do bom mestre. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, aleluia, então os justos resplandecerão como o sol. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma palavra muito importante, muito linda para os nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os filhos da salvação, os justos, nós temos, né, irmãos? Nós temos um privilégio, exclusividade diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Nota-se que Jesus contou essa parábola para a multidão e os discípulos não a entenderam. E eles chegaram aos seus pés. E nós, como discípulos do Senhor, se nós não entendermos a Bíblia Sagrada, nós precisamos se achegar a Ele com o jejum, com oração, porque nós temos intimidades com Ele. Nós temos comunhão, nós somos amigos dEle, nós somos próximos a Ele. E tudo que nós pedirmos em oração, nós receberemos. Nós temos que crer desta forma. Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível. Então nós somos íntimos de Deus. Nós somos filhos. Nós somos sua imagem e semelhança. Nada é impossível para nós alcançarmos. O que nós temos nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, é possível nós colocarmos em prática. É possível nós tirarmos do papel e fazer com que as coisas venham a acontecer. Porque Deus tinha um sonho, Deus tinha um projeto de formar um ser segundo a sua imagem e a sua semelhança, segundo a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele deu uma rápida olhada pelas galáxias, pelo universo, e ele contemplou o planeta Terra. E ele viu que no planeta Terra ele poderia aperfeiçoar e poderia deixar um planeta preparado para a sua obra-prima, para a melhor de todas as suas obras, de todas as suas criações. E ali ele olhou o planeta Terra e mandou o Espírito Santo vir. O Espírito Santo estava no começo da projeção, estava no começo de tudo e estará no final de tudo. Porque é Ele que nos conduzirá ao arrebatamento, Ele que nos conduzirá às nuvens, a nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Se você hoje receber esta boa semente, se você for uma terra fértil e deixar essa semente crescer,
germinar na sua vida, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, é a unção do Espírito Santo. Se você deixar a Bíblia produzir os frutos que ela quer dentro de você, você será mais do que vencedor. Você será um discípulo, um escolhido, um amado, uma amada do papai. E ele cuidará da sua vida nos mínimos detalhes. Você terá acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 24 horas por dia. E é o que Deus quer para nós. Deus quer cuidar da nossa alma. Deus quer cuidar das nossas mazelas. Deus quer repreender, tirar a depressão, tirar toda a dúvida, tirar tudo que nos perturba, que nos tira o sono, que nos torna pessoas improdutivas. A guerra na nossa mente, as guerras que são travadas dentro da nossa alma, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa psique. Deus quer repreender, tirar essas guerras. Que nós venhamos ter um sono de paz em meias guerras, em meias tribulações, em meias dificuldades cotidianas. O Espírito Santo de Deus quer produzir paz, porque é um dos frutos do Espírito Santo. É paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. São os frutos do Espírito Santo. E aqui os discípulos, nem todas as parábolas eles entendiam. Assim também eles não entenderam a parábola do semeador. Era uma parábola muito conhecida. Também, livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do bom mestre, versículo 15, irmãos: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Ou seja, o Senhor quer que nós vejamos com nossos olhos a sua glória, a sua majestade, a sua unção. No Salmo de número 27, a Bíblia Sagrada nos diz, a partir do versículo 4, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e contemplar a sua formosura. Como que nós vamos contemplar as formosuras de Deus? Como que nós vamos enxergar Deus com os nossos olhos e perceber com os nossos ouvidos, ouvirem? Crendo nas suas maravilhas, crendo na Bíblia Sagrada, nos milagres. E não tem somente, os milagres não estão somente contidos na Bíblia Sagrada. Dia a dia nós vemos os milagres do Senhor. Louvado e agradecido seja o seu santo nome. E aqui Jesus começa a explicar para eles a parábola do semeador. Louvado seja Deus. Versículo 16, Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos ouvidos, porque que ouvem, e os vossos olhos, porque veem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver, e que vós vedes e não ouviram. E ouviu o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola do semeador. Eles também pediram explicação ao Senhor. E eles tinham prioridade, porque eles estavam a pé de Cristo. Eles tinham comunhão com Jesus Cristo. Eles eram íntimos do Senhor. Na alegria, na tristeza, na perseguição, eles estavam ali com o Senhor. No jejum, na oração, caminhavam cidades, aprendendo e vendo os milagres e as maravilhas que Jesus operava. Mas eles ainda não tinham compreensão completa da palavra do Senhor. Então muitas das vezes Jesus tinha que chegar, chamá-los, colocá-lo aos seus pés e, como um pai paciente, amado e querido, explicar-lhes aleluia, o porquê daquela palavra naquele momento, qual o propósito daquela palavra. E Jesus disse para eles aqui no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, irmãos, nós temos que ouvir, prestar atenção. Nós temos que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ler a palavra de Deus minuciosamente, examinar. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, a Bíblia nos diz
Examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós encontrareis nelas a vida eterna. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que ler a Bíblia Sagrada com um dicionário. Dicionário Aurélio é uma maravilha para ler a Bíblia Sagrada, para entendermos. Hoje em dia nós temos o Google. Se você vê uma palavra difícil e não entender, você vai no Google. O Google vai te dar explicação. Para que Satanás não venha tirar dos nossos corações aquilo que foi apregoado, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi fixado como um obreiro, como um pedreiro, ele fixa o prego na parede, ou o marceneiro na madeira. Assim é a palavra de Deus. Aleluia. Eita glória. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Ela tem que ficar bem fixada nos nossos corações. Nós precisamos entender, compreender e guardá-la na tábua de nossos corações. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu não sei qual o nível de provação, qual o nível de espiritualidade você está, o nível de fé, de temor, de comunhão a Deus. Mas as provações virão até você. Porque o Evangelho é um caminho excelente. São palavras de boas novas, boas notícias. Jesus quer nos levar para o seu reino de glória. E Satanás, ele conhece este reino. Satanás, ele viu, ele contemplou, ele viveu, ele defendeu esse reino. E sabe que lá é maravilhoso. Não quer que nós, seres humanos, venhamos passar a eternidade com Deus lá. Ele quer que nós sejamos condenados. Mas Jesus quer dar refrigério para a minha e para a sua alma. Jesus quer nos dar paz em meio a esse caos que o mundo está vivendo. Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus. Por isso que os discípulos, eles sempre pediam explicações ao mestre. Eles pediram explicação à parábola do joio, porque eles não entenderam. Eles também pediram explicação antes. No capítulo, aleluia, capítulo 13, a partir do versículo 1, Jesus fala para a multidão também a parábola, aleluia, do semeador. E eles também não entenderam, pediram explicação. Agora Jesus explica para a multidão a parábola do joio. E eles também não entenderam. E eles pediram explicação. Se você não entender a palavra ministrada na sua igreja, a palavra que foi ministrada na rádio, a palavra que você leu, você não entendeu, não tenha vergonha, timidez em perguntar a alguém capacitado que possa te explicar, que possa te ensinar. Você não pode ter dúvidas do que a palavra de Deus quer falar com você. Porque se você conhecer a verdade, se você entender a verdade, ela vai te libertar, ela vai me libertar. E não é somente de pecados, iniquidades, bebidas alcoólicas, drogas narcóticas, mentira, prostituição, adultério, ira, ódio, rancor, mágoa. Vai libertar da depressão. Vai libertar das tristezas, das angústias do dia a dia. Tem pessoas que são frágeis. A palavra de Deus vai te fortalecer para você vencer as provações. Você precisa entender, você precisa memorizar, você precisa amar a palavra de Deus. E se você não entender, não compreender, não memorizar, você precisa pedir ajuda, primeiramente ao Espírito Santo. A Bíblia nos diz, na epístola do apóstolo João, do evangelista João, que nós não precisamos que ninguém nos ensine, a unção que está em nós, ela nos ensina. Então nós precisamos buscar a unção de Deus, a presença de Deus sobrenatural. Nós não precisamos estar cheios, nós precisamos estar transbordando do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher que recebeu o milagre da multiplicação do azeite, o profeta mandou com que ela buscasse muitos vasos com a sua vizinhança. E o azeite é transbordando e enchendo outros vasos, transbordando e enchendo outros vasos. E assim tem que ser o azeite que simboliza o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos que estar transbordando e enchendo os outros vasos, ensinando os outros vasos.
incentivando os outros vasos, as outras pessoas a serem cheias, a estarem transbordando do Espírito Santo, da sabedoria, da intimidade, estar sempre aos pés do Mestre, perguntando por quê, o pra quê, pedindo sabedoria para entender esta palavra que é fiel e verdadeira. E aqui o Mestre continua explicando para eles que o que recebe com alegria porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, com euforia, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e volta para trás. Nós não podemos voltar para trás. Eu sei que os dias são maus, são trabalhosos. Estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Irmãos, em todas as gerações, as pessoas ouviram dizer que Jesus estava voltando. Tinha algumas guerras, tinha algumas enfermidades, existia muitos rumores de guerras, mas no século 21, irmãos, no século 21, o princípio das dores já está no final, irmãos. A qualquer momento, num abrir piscar de olhos, a trombeta pode soar. Deus é quem sabe o momento correto. Mas nós não temos tempo para se desviar, irmãos. Nós não temos tempo para ficar presos na caverna. Nós não temos mais tempo em ler a palavra, ouvir a palavra e permanecermos com as nossas dúvidas. Nós temos que adorar o Todo-Poderoso. Nós temos que buscar sua presença. Nós temos que buscar conhecimento, graça, unção. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por isso que a Bíblia nos diz, nesse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos ao Senhor de todos os nossos corações e o colocamos como primícia das nossas vidas, todas as coisas que nós necessitamos passam a ser consequência. Nós queremos fazer uma faculdade, passa a ser uma consequência. Porque as bênçãos, elas nos acompanharão e nos seguirão. Nós estaremos por cabeça e não por cauda, quando ouvirmos os mandamentos e os cumprirmos. É consequência, as bênçãos. Um casamento abençoado, filhos abençoados, prosperidade de ouro, será consequência. Você adquirir a sua habilitação, seu carro zero, sua casa nova, seu apartamento, a quitação das suas dívidas, os seus sonhos, os seus projetos, desde que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida, essas coisas serão consequências, acontecerão no momento certo. E quando elas acontecerem, você vai ver que valeu a pena. Cada oração, cada jejum, cada pregação, cada hora que você se dedicou lendo a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada, aconselhando, evangelizando, ministrando bênçãos, ministrando curas para as pessoas, tirando as pessoas cujos nomes estavam escritos no livro da morte, cujos nomes estavam escritos nas trevas, nas densas trevas. E pela sabedoria alcançada, pela espiritualidade alcançada, pela fé alcançada por você, as pessoas vendo a sua perseverança, mesmo na luta, na angústia, na tribulação, mesmo no vendaval, você não negando a Cristo Jesus. Como diz em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 10, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos dar uma lida lá. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 10. Sexta carta. Aleluia. Glória a Deus. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.
Então, na sua pouca força, guarde a palavra do Senhor. Tenha fé, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos. Se Ele pediu para você esperar mais um pouquinho de tempo, espere com paciência no Senhor, guarde a sua palavra. Espera mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. O justo não pode recuar. O justo não pode olhar para trás. Deus deu uma ordem para Ló e para sua família. Saiam de Sodoma e Gomorra e não olhem para trás. Porque as coisas que para trás ficam, elas vão perecer. E eu posso dar uma prosperidade muito melhor. Vou dar uma cidade melhor para vocês. Não olhem para trás, olhem para diante. Sigam em frente, a ordem para marchar. Como tem a campanha hoje lá na rua Mazarope, no Coroado. A ordem é para marchar. Só que a mulher de Ló gostava daquela cidade. Gostava das coisas que tinham naquela cidade. Olhou para trás e virou estátua de sal. O povo israelita, por mais que eles murmuraram, quando a ordem foi dada para eles marcharem, de um lado e de outro tinha um morro. Eles já estavam cansados. Atrás vinha o exército de Faraó. E Moisés falou para eles, a ordem é para marchar, mas Faraó, morro de um lado, morro do outro, o exército de Faraó atrás, a ordem é para marchar. Creia na ordem de Deus, a ordem é para marchar. E no final dessa marcha você receberá a sua vitória, você receberá a sua bênção. Nós não podemos retroceder. Como está escrito aqui, irmãos, mais uma vez, eu vou frisar aqui mais uma vez, Apocalipse 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar, seus pensamentos, seus sentimentos. Antes de você abrir a boca para proferir qualquer palavra em oração, Ele sabe o que você vai falar. Mas como Ele quer que eu e você tenhamos intimidade, Ele permite e Ele deseja que nós venhamos orar a Ele, que nós venhamos colocar diante dEle as nossas ansiedades para que Ele venha cuidar de nós. Então, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Amado e amada no Senhor. O Senhor colocou uma porta aberta diante de ti. E no momento correto, no momento certo, no momento de Deus, como Ele é primícia na sua vida, na minha vida, você passará por esta porta e os dias de angústias ficarão para trás. Os dias de trevas ficarão para trás. Os dias de peleja ficarão para trás. Entenda o que a palavra de Deus fala com você na noite da tarde deste dia. A porta está aberta diante de ti. Ele conhece as suas obras. Por isso que é importante nós termos obras diante do Senhor. As obras não nos salvarão. Nós seremos salvos por meio da graça, pelo favor imerecido. Mas também a fé sem obras, ela é morta. Porque a obra demonstra a nossa fé. A obra é resultado de agradecimento, aleluia, desse favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas precisávamos. Nós não merecíamos o favor de Deus, mas precisávamos. E Ele, como um Pai bondoso, amigo e amoroso, Ele nos favoreceu. E por conta deste favor, deste cuidado, desse capricho, desse zelo de Deus para conosco, nós retribuímos fazendo a sua obra. E Ele se agrada quando nós ensinamos as pessoas a crerem no Senhor, a guardarem a palavra da sua paciência, a esperar com paciência no Senhor. Como diz aqui no versículo 8, e eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negue a Jesus. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, a Bíblia nos diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena.
Não negue a Jesus Cristo. Vá adiante. Chore todas as lágrimas que você puder chorar. Porque quando nós choramos na sua presença, quando as provações, você acha que foi fácil para Mesaque, Sadraque e Abednego não adorarem a estátua, sabendo que tinha uma fornalha ardente, mas eles venceram o medo. Daniel orava 3 vezes o dia, você acha que foi fácil? E ele não fechou as portas, ele não se escondeu, continuou orando. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Porque ele creu na palavra de Deus. Ele creu nos mandamentos. Ele creu na inerrante palavra de Deus, que é fiel e que é verdadeira. Então, amados irmãos, como a irmã Ana Lúcia, que está passando por provações grandes, Deus tem a porta aberta diante de ti, amada. Os leões estão famintos ao seu redor, ao seu derredor, melhor dizendo. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para te livrar e te guardar. Os anjos do Senhor não permitirão que os leões, os ursos, as serpentes venham te atacar. A porta da bênção está aberta. A porta do livramento está aberta. A porta do entendimento da palavra, da memorização da palavra está aberta. A porta para que o Espírito Santo entre e habite na sua vida e opere maravilhas. As portas estão abertas. Creia e marche. Não pare, não olhe para trás. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno e Santo Filho do Deus vivo. O Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não podemos recuar, amados. Não podemos voltar para trás. Aleluia. Voltando para a palavra de origem. Explicação da parábola do joio. Então, despedida a multidão, foi Jesus para casa. Quando Jesus achou que ia relaxar, que ia descansar, caminhada, apregoou por várias horas, os seus discípulos chegam aos seus pés e pedem-lhe explicação. Amados, você tem liderança, não entendeu, não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, não está entendendo por que tantas provações, não está entendendo porque a palavra de Deus parece que não faz efeito na sua vida. Chame a sua liderança. Por mais que ele esteja cansado, ela esteja cansada, eles vão te ensinar. Glória a Deus. E ali Jesus, cansado, porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. A sua parte humana estava cansada, mas o Espírito Santo nos renova, irmãos. Jesus explicou para eles a parábola do joio. Também explicou para eles, os 12. Porque os 12 queriam ter comunhão, queriam aprender para ensinar. Então, quando Jesus olha para nós, seres humanos, vê que nós queremos aprender para ensinar, ele senta do nosso lado e quando nós estamos lendo, ele vai nos ensinando. O Espírito Santo vai nos dando discernimento de espírito. Nós podemos ver que no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos falavam sobre Jesus. E Jesus se apresentou para eles, e eles não conheceram que era Jesus de imediato. E eles foram falando das coisas que estavam acontecendo, e Jesus perguntou para eles: vocês estão falando de quê? Qual é essa resenha? Qual é essa conversa? Eu não estou entendendo. Você é estrangeiro? Você não é de Israel, não é de Jerusalém? Você não sabe o que está acontecendo? Que Jesus ressuscitou, e hoje fazem 3 dias. Hoje é o dia que ele falou que ressuscitaria, que ele morreu, melhor dizendo, ele morreu e hoje fazem 3 dias que ele morreu. E ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. E ali eles foram conversando com Jesus ressuscitado, ressurreto. E no final da história, Jesus queria ir para outra cidade. E eles falaram: já está tarde, fica aqui conosco, venha conosco. E entraram, e Jesus pegou o pão, na casa deles, na casa que eles entraram, partiu e deu a eles. E as escamas dos seus olhos caíram. E eles puderam perceber que Jesus estava ressurreto, havia ressuscitado, como as mulheres haviam falado. Então, amados irmãos,
Tire as escamas dos seus olhos. Tire tudo que está tapando os seus ouvidos para você não entender. Abra a guarda. Apocalipse também nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar na sua vida para esclarecer os mistérios sobrenaturais do mundo espiritual. O crente natural, ele não discerne bem as coisas. Mas o crente espiritual discerne bem tudo. E de ninguém ele é discernido. Ele entende as provações, os propósitos de cada luta, de cada tribulação, de cada vitória, de cada bênção, de cada perseguição. O crente espiritual, ele entende. Ele chora, ele fica triste, mas ele vence as tribulações. E aqui Jesus queria fazer os seus discípulos homens espirituais. É por isso que nas pregações, seja nas rádios, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja, amados irmãos, na sua igreja, preste atenção, fique ligado. Não converse, não comente, não vá beber água. Preste atenção nos louvores, preste atenção nas saudações, preste atenção nas orações. Fique ligado com Deus em tudo para que você possa entender e o maligno não venha roubar o que está sendo apregoado no seu coração. Você venha sair da igreja da mesma forma que você entrou e depois voltar para o mundo. Disse assim o Senhor Jesus. A explicação da parábola do joio. Versículo 38, 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é o Jesus Cristo. Ele desceu da sua divindade. O Filho de Deus se fez Filho do Homem para padecer por nós. Para ter noção. Por que nós reclamamos tanto? Por que nós choramos tanto? Por que nós reclamamos tanto? Ele passou por isso. Ele se fez Filho do Homem para se fazer semelhante a nós. Glória a Deus. O que semeia boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, somos nós. Nós somos os filhos do reino. Aleluia. E o joio são os filhos do maligno. Por que a boa semente são os filhos do reino? Porque a boa semente, quando ela cai numa terra fértil, faz de nós produtivos. Nós passamos a ser produtivos quando nós somos terra férteis para a palavra de Deus, para a semente que está sendo germinada, pregoada, plantada, semeada em nós. Hoje essa palavra está sendo semeada ao seu coração. Seja boa terra, entenda, memorize, compreenda, creia e deixa Deus operar suas maravilhas na sua vida. Você verá o mundo, a atmosfera, o planeta com outros olhos. Você terá perspectiva de vitória, de salvação. Louvado seja Deus. Quer ver uma coisa? Em Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 23, a Bíblia diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. A um produz 100, a outro 60 e a outro 30. Vamos dizer que nós somos uma árvore frutífera. Uma árvore, uma vai dar 30 frutos, outra 60, outra 30. Quanto mais nós nos entregarmos, nós vamos dar frutos segundo a nossa fé, segundo a nossa capacidade, segundo a nossa entrega. Mas o que dá 30, o que dá 60, o que dá 100, todos têm a sua importância no reino dos céus. Mas é necessário que a palavra seja fixada aos nossos corações, que nós venhamos entender tudo quanto é ministrado, que nós venhamos crer de verdade. Crer que Jesus cura câncer, crer que Jesus cura o CVD-19, crer que Jesus cura AIDS, cura hérnia, crer que Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo, crer no arrebatamento da igreja, crer nas sagradas escrituras, crer na Torá, no Pentateuco, na lei e nos profetas. Nós precisamos crer, irmãos, para que nós venhamos produzir. Jesus, ele nos chamou, ele nos nomeou e disse: vade deste fruto e que o vosso fruto permaneça. Glórias ao Espírito Santo.
Então nós somos a boa semente. E os joios são os filhos do maligno, a semente má. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Então não se preocupe com os líderes espirituais que produzem escândalo, que causam escândalos. Não se preocupem com eles, a salvação é individual. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 21, que se o justo, confiando na sua justiça, pecar, cometer adultério, roubar, comer sobre os montes, não ajudar as viúvas, aleluia, não ajudar os estrangeiros, não ajudar os órfãos, for confiando na sua justiça, cometer todo quanto é tipo de pecado e iniquidade, morrerá, não viverá, diz o Senhor. Porque a salvação ela é pessoal, é intransferível. Então aqui a Bíblia está nos dizendo: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Sabe por que muitas das vezes você se pergunta: poxa, por que Deus não joga aquele irmão ali no leito? Por que Deus não joga aquele outro no leito? Por que aquele ainda não desceu à sepultura? Porque Deus é piedoso e misericordioso. Ele não enviou o seu Filho Jesus Cristo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E Deus dá tempo o suficiente para o ser humano se arrepender dos seus pecados. Porque Deus quer que o homem se arrependa. Deus não quer que o homem vá para o inferno. Deus não quer que o homem, aleluia, seja condenado. Vá para o leito de dor, fique sofrendo com câncer. Seja atropelado, tome um tiro, fique aleijado. Nada disso. Deus não é carrasco, Deus não é vingativo. Deus dá tempo suficiente para o homem se arrepender. Aí se o homem perseverar em causar escândalos, se o homem perseverar em pecar, em transgredir, escandalizar a palavra do Senhor, aí vem o maligno e o faz. Porque Deus deu tempo suficiente e Deus precisa se retirar. O Espírito Santo se retira porque a pessoa não quer o Espírito Santo. A pessoa não quer a proteção de Deus. Quando ela causa escândalo e não se arrepende. Então, essa questão que muitas pessoas dizem: eu não me converto por causa do pastor tal, o irmão tal fez isso, o irmão fulano fez aquilo. Irmão, pode acreditar que ele vai ser cobrado, as consequências virão sobre ele. Quem morreu na cruz do Calvário, quem nós pregamos é Jesus Cristo, não somos nós. Nós somos pecadores. Nós temos que seguir Jesus Cristo, ressurreto, que está à destra do Pai. E em breve virá nos ares buscar sua igreja para o arrebatamento. Em breve Jesus virá nos buscar. E é em breve mesmo, irmãos. Não é daqui a 100 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, não. Pode acreditar que é em breve. Não tem como dar data, dar tempo. Mas pelos sinais que estão acontecendo em Israel e em todo o mundo, vários acordos de paz que já foram firmados em Israel, nota-se que está próximo do arrebatamento da igreja. Para fechar: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja justo, pague o preço. Está doendo? Continue na oração, continue no jejum. Chore mais um pouquinho aos pés do Senhor, porque a sua recompensa vai ser a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. Você receberá 100 vezes nessa vida, pode acreditar nisso, e depois a vida eterna. Creia nas promessas, creia na Bíblia Sagrada que é fiel e verdadeira. Amém, meu pastor? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Glória a Deus. Depois dessa palavra.